You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness, it never runs out. It never runs out. Oh, your faithfulness, oh, it never runs out. Never runs out. It never runs out. Never runs out. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. Your faith, my hope and foundation. He'll never let me down. No, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope and firm foundation. He'll never let go. I put my faith in Jesus. Yes, I do. My anchor to the My hope and firm foundation. He'll never let me down. Never let me down. My faith in Jesus. My anchor to the ground. He's my hope. My only hope. My only hope. He'll never let me down. He'll never let me down. Great is your faithfulness to me. Great. From the rising sun to the setting same, I will praise your in every season. Great is your faithfulness to Say, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. He's my hope, Hope and firm foundation. and He'll never let me You down. never let me I put down. my faith, I put my faith my anchor. He's my hope, my hope and firm never foundation. let me down. You Come on, never sing it out. Say, I put my faith, my anchor to the ground. My hope and my hope and
Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero os cumprimentá-lo com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu venho sempre falando, aquela paz que excede todo entendimento, a paz que somente Cristo pode te dar. É essa paz que eu desejo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Meus irmãos, acho que vocês podem estar assustados um pouco, e olhando assim, mas hoje é quarta-feira, e não é a live do Johnny, que fala sobre o Covid-19, Jesus e o coronavírus? Sim, mas tivemos uma troca. Ontem foi a live do Jesus e o coronavírus. Se você quer saber como que foi a ministração, você vai lá na página da igreja e você vai no dia de ontem e você vai assistir ali a live de Jesus e o coronavírus. Irmãos, não se preocupem, simplesmente só foi essa troca nessa semana, mas semana que vem vai continuar normal. A minha live da ansiedade vai continuar às terças-feiras e a do Johnny às quartas-feiras. Amém? Só passando aqui para dar esse recado, porque tivemos essa troca, tá bom? Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de iniciarmos o estudo de hoje, vamos orar. Porque certamente Deus tem algo a falar para nós através da sua palavra e deste livro que estamos baseando, Abaixo a Ansiedade, em cima do livro do John MacArthur. Amém? Abaixo a Ansiedade. Esse livrinho aqui, ó. Se você quiser adquirir, mande um WhatsApp lá na nossa igreja, lá pelo WhatsApp que é DDD 11 4604 2058. Vou repetir novamente, 4604 2058. Lá você fala assim: sempre vai estar o nosso pastor, a nossa querida Sara estará te respondendo. Você vai lá, eu queria saber mais um pouco sobre o livro, como adquirir. A gente vai passar todas as informações para você adquirir esse livro do John MacArthur e também o livro que estamos baseando a série Coronavírus e Jesus e Cristo. Você vai lá também e mande lá, que a gente vamos estar mandando para você em forma de PDF, tá bom? E vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, somos gratos. Nossos corações estão felizes e cheios de gratidão a Ti, Senhor, por nos proporcionar esse dia tão lindo e abençoado em nossas vidas. Venha, Senhor, falar conosco através da Sua palavra, do Teu ensinamento um pouco mais sobre a ansiedade. Nos ajude, Deus. Precisamos da Sua ajuda. No nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, semana passada a gente falou sobre o quê? Vamos lá. Viver com fé e confiança. Então, baseamos a nossa série, o capítulo de número 4 deste livro, baseamos com Viva com fé e confiança. Hoje vamos estar falando sobre conheça outros que se interessam por você. Mas o que existe pessoas que se interessam por mim? Sim, existe sim. E vamos aprender o que está escrito em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 14. Você que não tem uma Bíblia, fácil acesso aí, você vai agora nos comentários e vai estar escrito este versículo para você poder acompanhar. Porque muitas vezes temos a Bíblia no nosso celular e estamos assistindo a live. Então, vai lá no comentário e você vai ver o versículo bíblico que vamos estar baseando nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: os anjos
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Como somos herdeiros da salvação, Deus envia seus anjos para ministrar-nos. Isso mesmo. E iremos falar um pouco sobre os anjos. Que legal, né? Que interessante. Existem pessoas que se interessam por nós, mas existem outras pessoas que se interessam por nós. Quem é? Os anjos. Aqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus envia seus anjos para as nossas vidas, para nos ajudar, porque iremos herdar a salvação. E como herdar a salvação, Dudu? Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cristo. Se você fazer tudo conforme Cristo diz em sua palavra, obedecer os seus mandamentos, caminhar com fé e confiança, não desviar do caminho de Cristo, você é uma pessoa que irá herdar a vida eterna. E Deus envia seus anjos. E Ele envia seus anjos como, Dudu? O que os anjos fazem em nossas vidas? O que os anjos, eles fazem em nossas vidas? Os anjos, eles nos guiam. O Espírito Santo guia o crente interiormente. Interno. Enquanto os anjos fazem exteriormente. Enquanto o Espírito Santo de Deus está cuidando do nosso interior, os anjos, ele cuida do nosso exterior. E uma das coisas que ele nos fazem, ele nos guia. E um exemplo do guiar dos anjos foi em cima do que o evangelista Felipe fez, que essa história está sendo baseada lá em Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. Olha que interessante. Os anjos nos guiam para levar as boas novas. Os anjos estão nos guiando para que venhamos anunciar as boas novas. Vamos lá. Atos capítulo de número 8, no versículo de número 26 em diante, vamos estar lendo. Mas quanto a Felipe, um anjo do Senhor lhe disse: vai ao sul, para a estrada que leva a Jerusalém ao deserto de Gaza. Ele fez assim, e lá estava descendo pela estrada um eunuco, tesoureiro da Etiópia, um oficial de grande autoridade sobre as ordens da rainha Candace. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus. Agora estava voltando na sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Felipe: agora o anjo do Senhor estava guiando Felipe a estar para pregar as boas novas exteriormente. Interiormente, o Espírito Santo disse a Felipe:
avance e acompanhe a carruagem. Felipe correu ouvindo o que ele estava lendo do profeta Isaías e perguntou: o senhor entendeu o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há ninguém para me explicar? E se ele convidou Felipe a subir na carruagem, ele convidou Felipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. O trecho das escrituras que o eunuco estava lendo era este: ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro quieto e mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, negaram justiça a ele. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois a vida dele foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? A respeito de si mesmo ou de outro? Então Felipe começou com esta mesma passagem da Escritura, explicou a ele a boa nova da salvação em Jesus. O anjo estava guiando Felipe para anunciar a boa nova, a salvação. Os anjos nos guiam também para fazer a mesma coisa, para anunciar as boas novas. Então, eu achei muito interessante, porque a gente vê dois cenários aqui. O primeiro cenário foi que um anjo estava guiando, e o segundo cenário é que o Espírito Santo do Senhor, aquele que cuida de nós internamente, fala: avance e acompanhe a carruagem. Você está disposto a ser guiado pelos anjos de Deus para anunciar a boa nova? Então, os anjos também vêm provendo. Como assim, Dodô? Ele vem provendo o alimento também. E a gente tem um exemplo fantástico de Elias, baseado lá em 1 Reis, capítulo de número 19, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Quando o profeta Elias ouviu que a malvada rainha Jezabel ia em seu encalço para pegá-lo, porque os sacerdotes pagãos e o seu serviço foram mortos, seu serviço foram mortos, ele entrou em pânico e fugiu da cidade. Sabe aquela passagem que diz que estava Elias e aqueles adoradores de Baal e fizeram aquele desafio? Elias matou todos os adoradores de Baal. A rainha Jezabel ficou furiosa e queria pegar Elias. Elias fugiu. E se a gente for ver, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma. Até os profetas sentiam medo. Eles sentiam medo. Nós sentimos medo. Mas só tem um detalhe: precisamos confiar. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Voltou a segunda vez e o anjo do Senhor tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. O anjo proporcionou mantimento ao profeta exausto fisicamente e emocionalmente. É confortante saber que quando estivermos tal modo como Elias, é possível que os anjos nos ministrem de igual modo. Deus envia pessoas para nos encorajar. Deus envia anjos para nos encorajar, para não olharmos para trás. O que o anjo fez foi: Elias, levanta-te, come, a caminhada vai ser longa. Ele continuou. Deus enviou o seu cuidado, proporcionou o alimento. Detalhe, outro detalhe. Ele envia anjo, nosso Deus, para nos proteger. E essa proteção eu acho fantástica. Essa proteção. E o John MacArthur, ele baseia essa proteção em cima do que Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O mais interessante foi que Daniel, toda essa história está baseada lá em Daniel capítulo de número 3 e Daniel capítulo de número 3 e Daniel capítulo de número 6. Essas duas histórias, Daniel na cova dos leões e Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Essas duas histórias, essa proteção do anjo. Obrigado, meu irmão. Então a gente encontra essas duas fantásticas histórias de proteção. De Daniel na cova dos leões, os leões estavam famintos. Eles estavam famintos, por causa que o rei decretou que não podia haver nenhuma adoração a não ser a ele. E Daniel não aceitou o decreto do rei. Ele adorava somente ao Deus Todo-Poderoso. E os espias, aquelas pessoas que estavam de olho em Daniel, porque sabia que Daniel adorava somente a Deus, eles estavam dispostos a querer Daniel morto. Chegaram, falaram a situação para o rei, e o rei já tinha assinado o decreto que só podia adorar somente ele, senão a sentença era a cova dos leões. E Daniel, quando falou: tá bom, rei, vamos lá, né? Eu imagino Daniel falando numa tranquilidade, porque sabia, ele confiava em Deus. Esse é o detalhe que devemos ter. Se a gente for prestar atenção, é tudo uma sequência de uma série. Falamos semana passada viver com fé e confiança, e hoje estamos falando de anjos que Deus envia para nos proteger, para nos guiar, para prover o sustento. Então Daniel, ele confiou em Deus.
E mediante essa confiança, Daniel entra na cova dos leões. Os leões estavam famintos. Você sabe que é um leão faminto? Ficar dias e dias sem comer. O leão, quando ele vê uma carne, quando vê um ser humano, ele já vai querer avançar. Mas o caso de Daniel foi diferente. Os leões se tornaram até travesseiro para ele dormir. Quando chega no final, no dia seguinte, o rei chega e fala: Daniel, ô Daniel. E Daniel, imagina Daniel vindo e os leões fazendo a sua guarda. Fale, meu rei. Os leões estavam famintos, mas a confiança e a proteção de Deus em enviar anjos para nos proteger é muito importante. E um detalhe muito importante, devemos confiar. Aí depois vamos para outra cena, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. A mesma situação, não poderia adorar a outro rei a não ser o rei da época. Quando tocasse, todo instrumento tinha que adorar e Sadraque e Mesaque não adorou. Simplesmente foram para onde? Fornalha ardente. Foram lá para a fornalha. Um fogo tão quente, mas tão quente, que aumentaram ainda mais 7 vezes. O fogo já estava quente, aumentaram mais 7 vezes mais. Tipo, é só entrar e eles vão morrer queimado, carbonizado e assim por diante. Mas quando eles entram na fornalha ardente, você vê que o rei, o próprio rei diz: mas não colocamos ali somente 3? Sim, meu rei, só colocamos 3 pessoas, mas por que eu vejo 4? Deus enviando os anjos para os protegerem. Mediante que? A confiança. O quanto que você tem confiado no cuidado e no amor do Senhor sobre a sua vida? Será que você está vivendo com fé e confiança? Os anjos de Deus protegem o seu povo e algumas vezes eles graciosamente poupam outros que estão em seu meio, que não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Os anjos cuidam de nós quando dirigimos na estrada e protegem nossos filhos. Uma vez que tenho a certeza de que os anjos de Deus cuidam dos meus filhos, não me preocupo, porque eles podem fazer qualquer coisa que eu não poderia, mesmo se eu estivesse ao seu lado. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós e envia anjos para cuidar de nós também. E Ele envia anjos para trazer o livramento. E este é o mais fantástico, Gabi, que eu acho. De umas passagens fantásticas, porque eu gosto muito do personagem, da pessoa Pedro. Pedro e Tiago. Tiago foi morto e Pedro foi preso. E a igreja, essa história está baseada lá em Atos capítulo de número 12. Do versículo de número 2 ao versículo de número 11. A igreja começa a entrar em oração pela vida de Pedro. A igreja entra totalmente em oração em favor da vida de Pedro. Aprendemos
séries anteriores a respeito da oração, que a oração é uma arma fundamental. E quando a igreja estava em oração pela vida de Pedro, o anjo do Senhor vai até o cárcere de Pedro e tira ele da prisão, trazendo um livramento de morte, porque Pedro seria executado. Com isso eu aprendo o quê? A oração é uma arma fundamental. Você tem que orar. Devemos orar. Foi isso que falamos a série passada. Colocar em nossos lábios louvores, orações de agradecimento pela misericórdia do Senhor ao amanhecer e ao entardecer pela sua fidelidade. Salmos de número 92. Leia esse salmo e você vai ver. E a igreja estava orando, então a oração é uma arma fundamental em nossas vidas. E a nossa oração que estamos fazendo, Deus envia seus anjos para trazer o livramento. Quantas vezes temos grandes livramentos e não entendemos como saímos dessa? Não entendemos, nem compreendemos, mas Deus traz o livramento de morte para a vida de Pedro. E um exemplo fantástico, vem cá, Michael, vem cá, meu amigo Michael, aqui ó, menino abençoado, vem cá, eu tenho até um exemplo aqui ó, vem cá, cá. Tem até um exemplo aqui, abaixa aí, porque você não aparece lá. Esse daqui, meu amigo Maico aqui. Tá sem microfone, mas aquele acidente, você sabe como que aconteceu para tudo acontecer aquilo ali? O livramento que você recebeu, o livramento de morte. E o anjo do Senhor não estava com você? Com certeza. O Michael, ele sofreu um acidente muito grave. Eu pude presenciar tudo, a sua recuperação no hospital, desde quando ele estava no UTI e tudo mais. Eu vi, você vê esse menino magrinho, mas eu vi ele bem inchado. Eu vi ele totalmente diferente. E o anjo do Senhor estava sobre a vida dele, livrando ele. É isso que eu quero dizer para você. Deus envia anjos para trazer o livramento também. Muitas vezes você não consegue compreender muitos livramentos. É porque o anjo do Senhor traz esse livramento sobre a sua vida. Obrigado, meu irmão. Eu te amo. É isso que eu quero trazer para você. O anjo do Senhor, Deus envia seus anjos para o que, Dodô? Para nos guiar, para prover o alimento, para nos proteger, para trazer o livramento, proteção, livramento, facilitando a nossa vida. Os anjos não respondem às orações, mas podem ser envolvidos, facilitando as respostas de Deus à oração. O anjo que tirou Pedro da prisão fez aquilo em resposta fervorosa da oração da igreja. Deus enviou o anjo para livrar Pedro em resposta das suas orações, das orações da igreja. Amém, meus irmãos? É essa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Deus envia anjos para nos guiar, para prover, para nos proteger,
para trazer livramento e facilitando no que? Nas orações. Porque o que eu bem disse aqui, os anjos não respondem às orações, mas podem ser envolvidos facilitando a resposta de Deus a orações. Temos exemplo de Pedro e temos exemplo de Daniel, baseado lá em Daniel, capítulo de número 9 e capítulo de número 10. Amém, meus irmãos? Aqui encerro esta live sobre a ansiedade e te aguardo terça-feira que vem para aprendermos um pouco mais sobre este tema tão interessante, a ansiedade. E não esqueçam, daqui 15 minutinhos, 20 minutos, daqui 20 minutos estaremos iniciando o nosso culto. Não fique disperso, se atente aí à notificação do Facebook. Daqui 20 minutos estaremos iniciando o nosso culto. Te aguardo daqui 20 minutos. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça do Senhor te fortaleça. Graça e paz. Maior que o universo, maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança, maior que o universo, maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança. Pois eu sei, na terra és o rei. Pois eu sei, na terra és o rei. És o maior. Maior do que as lutas que eu vivi, maior do que as perdas que eu sofri. És o maior do que tudo aqui. Oh, tu és. Ele é maior do que os astros e o sol. Ele é maior do que toda dor que me alcança. Na terra és o rei. Oh, eu sei. Pois eu sei que ele é o rei. Na terra és o rei, Jesus. És o maior. Não deixe que nada mude aquilo que ele é pra você, porque ele continua sendo o maior. Ele continua sendo o maior, independente de qualquer tragédia. Ele continua sendo o maior, independente das tuas frustrações. Ele